Caros amigos, bem-vindo ao Visão Bíblica, seu canal de variedades e estudos bíblicos. Nesse vídeo vamos falar sobre a Etiópia e a sua ligação milenar com o Estado de Israel. Quem vê os jovens etíopes sendo recebidos em Israel em nossos dias, pode ficar surpreso em saber que as nações têm fortes ligações que remontam desde os dias do rei Salomão. Tanto é que em 1975, Israel reconheceu os judeus etíopes como descendentes de tribos perdidas na África. Na África, havia grandes impérios e reinos antes da colonização europeia. A rainha de Sabá era a monarca da região da Abissínia, nome antigo da Etiópia. Da breve união dos dois monarcas, ela, ao visitar o rei Salomão, saiu de lá grávida, nasceu Menelik, o primeiro imperador da Etiópia. Este, quando adulto, foi visitar o seu pai Salomão em Israel, onde foi prontamente reconhecido como filho do rei por causa de sua aparência física. Ao retornar ao seu país, a sua mãe abdicou do trono e ele foi coroado como imperador do reino da Etiópia, dando origem a uma dinastia milenar no reino do chifre da África. A dinastia salomônica, isso é, da descendência do filho de Salomão, durou mais de 3.000 anos e teve 225 gerações. O último imperador e também o mais famoso e influente, já em tempos atuais, se chamava Haile Selassie, que reinou até o ano de 1974. Haile Selassie, cujo nome de batismo era Tafari Makoné, que depois foi abreviado apenas para Haas Tafari, foi um imperador controverso e muito importante no papel de unir o continente africano contra o fim da colonização europeia no continente. Esse movimento chamava-se Pan-Africano e já existia antes do imperador chegar ao poder, e a cada dia crescia mais e mais no mundo todo. Um dos apoiadores mais conhecidos desse movimento era o intelectual jamaicano Marcus Garvey, que em um discurso certa vez disse a seguinte frase: "Olhem para a África, onde um rei negro vai ser coroado", anunciando que o dia da libertação está próximo. Não se sabe qual foi a real intenção dessas palavras do Marcus Garvey. Porém, essas palavras, talvez sendo apenas uma metáfora, ou uma figura de linguagem, ou talvez até mesmo algo literal, por causa do contexto histórico da época, muitos a tomaram como uma profecia. Então, quando o Haas foi coroado, e pelo fato de ele ser um rei negro, na verdade, ele era o monarca da época, o rei negro da época. Naquele momento, ele era o sinal que todos estavam esperando. Logo, o monarca Haas, como era um político habilidoso, soube surfar nessa onda profética para alcançar os seus objetivos políticos de uma África livre dos colonizadores. Acabou dando certo. A sua fama e carisma mundial foi o catalisador para criar a identidade do povo africano nos anos seguintes. Então, várias nações africanas
nos próximos anos, elas vão se libertar do jugo europeu. Muitas dessas nações irão adotar as cores da bandeira da Etiópia. O vermelho, representando o sangue dos mártires. O verde, a natureza da África, do continente africano. E o amarelo, representando o ouro e a riqueza do solo africano. Marcus Garvey, o profeta jamaicano, o militante, e também o imperador Rastafari, agora coroado, o líder supremo da Etiópia, ambos nunca confirmaram ou negaram o desígnio profético. Mas é inegável que essa profecia teve uma grande influência sobre os processos políticos do continente africano até os dias de hoje. Seu legado mais significativo é a sede da União Africana, baseado, claro, na União Europeia, que promove a organização e integração da nação africana. Sua sede fica na cidade de Addis Abeba, na Etiópia. Muitos deram um passo a mais na profecia, reconhecendo o rei como divino. Coroado com um título nada modesto na época, o seu título era esse: Sua Majestade Imperial, o leão conquistador da tribo de Judá, o Rei dos Reis. Esse título pomposo só fortalecia a divindade do rei. Essa fé se desenvolveu e converteu-se na religião chamada Rastafari, cujo tem em Bob Marley, o cantor de reggae, o seu membro mais famoso, onde ele mesmo, a sua pessoa, se confunde com a própria religião Rastafari. A religião que crê na divindade do rei Ras da Etiópia possui hoje cerca de 1 milhão de membros em todo o mundo. A Igreja Ortodoxa da Etiópia, a igreja cristã mais antiga do continente africano, tem uma tradição milenar, preservada pelos seus sacerdotes, de que a Arca da Aliança se encontra na capela de Santa Maria de Sião, na cidade de Aksum, no norte da Etiópia, mesmo local onde foi encontrada as ruínas do palácio da rainha de Sabá. Segundo essa tradição, quando o seu filho Manelik visitou seu pai Salomão em Israel, o sacerdote etíope Zadok trocou a Arca da Aliança original por uma réplica, e a original foi levada para a Etiópia e permanece até hoje sob os cuidados de um único sacerdote, que é aquele que pode ver e também cuidar da Arca da Aliança. A Etiópia é a única nação, junto com a Libéria, nação formada por antigos escravos americanos que navegaram de volta para a África e fundaram seu próprio país, que nunca foi colonizada por potências europeias. E não foi por falta de tentativa, não. A Itália, governada por Mussolini, agrediu a Etiópia, que resistiu bravamente aos invasores, usando armas rudimentares. Conseguiu, para o assombro de todo mundo, expulsar os invasores, abalando muito a moral dos italianos. Foi a primeira vez que uma potência europeia foi vencida por uma nação africana livre. A Etiópia tem uma história rica e uma forte ligação com Israel. Infelizmente, em nossos dias, a Etiópia está passando por um momento muito difícil. Nesse momento que o vídeo está sendo gravado, a Etiópia está passando por uma guerra civil. Oremos pela Etiópia e pelo grande continente africano, que, como aprendemos, tem uma ligação muito especial com o povo de Deus.